Amados irmãos, em nome de Jesus, abra a sua Bíblia, o seu exemplar, em Salmo 115, amém? Diz a palavra de Deus assim: não a nós, mas ao teu nome, dá glória, por amor da tua benignidade, da tua verdade, ou da tua misericórdia e da tua fidelidade. Porque dirão os gentios: onde está o teu Deus? Porque dirão as nações: onde está o Deus deles? São outras versões, é muito bom a gente ler. Mas o nosso Deus está nos céus e fez tudo o que lhe agradou. No céu está o nosso Deus e tudo faz como lhe agrada. Aleluia. No verso 4, os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca, mas não falam. Olhos têm, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Narizes têm, mas não cheiram. Tem mãos, mas não apalpam. Pés têm, mas não andam. Nem som algum sai da sua garganta. A eles se tornem semelhantes os que os fazem, assim como todos os que neles confiam. Israel confia no Senhor, Ele é o seu auxílio e o seu escudo. Casa de Arão confia no Senhor, Ele é o seu auxílio e o seu escudo. Vós, os que temeis ao Senhor, confiai no Senhor, Ele é o seu auxílio e o seu escudo. Aleluia. O Senhor se lembrou de nós, Ele nos abençoará. Abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Arão, abençoará os que o temem ao Senhor, tanto pequenos como os grandes. O Senhor vos aumentará cada vez mais a vós e a vossos filhos. Sois benditos do Senhor, o que fez os céus e também a terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu aos filhos dos homens. Os mortos não louvam ao Senhor, nem os que descem ao silêncio ou à sepultura. Mas nós bendiremos ao Senhor desde agora e para sempre. Louvai ao Senhor, glória seja dada a Deus. Podeis sentar em nome de Jesus. Amém? Amados, esse Salmo 115, não se tem quem o escreveu, o salmista. Mas esse salmo foi escrito depois do exílio babilônico. E ele foi para exaltar simplesmente ao Deus criador dos céus e também da terra. O Deus que tudo fez. O Deus que nos criou a sua imagem conforme a sua semelhança. Porque o nosso Deus, Ele nos criou para louvor da sua glória. Ele criou e Ele tudo formou através da palavra. O Senhor disse: haja luz e houve luz, haja isso, houve aquilo. Tudo Ele criou e tudo foi formado pela palavra. Mas quando Ele foi fazer o homem, Ele diz: façamos. Ele traz o Pai, o Filho e o Espírito Santo para uma criação o qual Ele fez conforme a sua imagem, conforme a sua semelhança. E diz a palavra que Ele diz que foi muito bom. Esse Deus tão tremendo, tão maravilhoso, tão poderoso, o Criador dos céus e também da terra, o Criador das galáxias, o Criador do universo, o Criador de tudo. O Senhor, Ele colocou o sol aonde Ele deveria estar. Se passasse um pouco a mais ou a menos, não seria o que é. A lua no seu lugar, as estrelas e tudo o que existe está no controle de Deus, na palma da sua mão. Esse é o Deus poderoso. Um Deus tão tremendo e tão maravilhoso e poderoso, que Ele pega toda tarde, Ele sai do seu trono de glória e de poder,
para vir conversar com a sua criação, com aquele que ele formou, Adão. Eu posso conjecturar os anjos dizendo: aonde vai o Deus Todo-Poderoso, Eterno, toda tarde? Porque Deus não precisa dizer o que vai fazer para ninguém, porque Ele é Deus. Se tiver de fazer, Ele faz. Se não tiver de fazer, Ele não vai fazer. E ponto. Ele é Deus. Ele continua sendo Deus em todas as circunstâncias, seja ela qual for. Na guerra, Ele é Deus. Na paz, Ele é Deus. Numa tempestade absurda, Ele é Deus. Numa bonança maravilhosa e numa paz que não tem como nem falar, Ele é Deus. Numa doença que os médicos dizem não tem mais jeito, Ele é Deus. Alguém tão bem de saúde, Ele é Deus. Ele é Deus em todos os aspectos. Então Deus, Ele mostra como Ele quer falar com a sua criação. Ele quer falar contigo. Já falasse com Deus? Você já falou com o Deus eterno este dia, esta manhã? Ele gosta de falar. Ele ia conversar e conversava com Adão e ele trocava. Imagine Adão colocando o nome nos animais e dizendo: tem cara de leão, para o próprio Deus. Porque Deus, Ele gosta de ensinar e dar as direções que eu e você precisamos na nossa vida. Esse é o Deus Todo-Poderoso. Deus é tão maravilhoso que Ele criou e Ele quer que cada ser humano entenda que nós fomos criados para a glória de Deus, para louvor da sua glória. Davi no Salmo 19, ele diz, tudo foi criado por ele, ele diz, olha que Deus, os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Ou seja, tudo na vida, seja o que for, Deus criou. Nós é que perdemos muito tempo em olharmos para as coisas que passam na vida e nós perdemos a oportunidade de olhar a grandeza do que Deus criou. Parar de frente a uma praia e sentar e começar a trazer a mente e dizendo, falando com Deus e admirando a sua criação. Olhar a natureza e adorar, ver a natureza tão maravilhosa e dizer: Deus, eu te adoro, porque tu criaste todas as coisas, Pai. Perdemos tempo nas coisas minúsculas, mas nas coisas pequenas, que tem vida, foi Deus que criou, e a gente precisa observar todas essas coisas. Perdemos muito tempo em não dar glória a Deus por tudo que nos cerca, seja o que for. Ele é Deus, o Criador dos céus e também da terra. Ele diz: um dia faz declaração a outro dia. Tem dias terríveis? Tem, mas nós sabemos que Deus está no controle de todas as coisas. Deus é bom, Deus é poderoso, Deus é grande, aleluia. E uma noite mostra sabedoria a outra noite. Tem noite que nós vamos passar dificuldade, entenda, mas a vida que nós estamos seguindo, não estamos seguindo sozinho. Jesus está conosco. Numa noite fria, numa noite complicada, descansa a tua alma, porque Deus está contigo. Seja onde for, Ele está contigo. Aleluia. Glória seja dada a Deus. Amados, um pastor, eu estava lendo sobre esse hino 526 da harpa, que fala: grandioso és tu, Senhor, porque tu és grande, tu és poderoso. Esse pastor sueco, Carl Boberg, em 1885, a inspiração que ele teve para esse louvor tão lindo, que já foi cantado e entoado no mundo inteiro. Ele estava em meio a uma situação de uma tempestade horrível, e todos estavam temerosos.
E após a sua passagem, deu lugar a um pôr do sol maravilhoso, acompanhado com um arco-íris, que dava a ele uma paisagem tranquila e maravilhosa, ao qual ele contemplava da sua janela. Então ele formou e ele viu e ele começou a louvar e trazer o louvor para Deus de maneira maravilhosa, aonde ele diz: grandioso és tu, Senhor. Tu és o Deus grande, o Deus maravilhoso. Tu és poderoso, tu és grande, porque o Senhor é bom o tempo todo. Aleluia. E esse salmo, esse cântico, esse louvor, irmãos, ele começa dizendo: glória seja dada a Deus. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, a terra e o mar e o céu todo estrelado, me vem falar da tua perfeição. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Quando as estrelas tão de mim distantes vejo a brilhar com vívido esplendor, relembro, ó Deus, as glórias cintilantes que meu Jesus deixou por meu amor. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Aleluia. Amado, ele faz um louvor tão lindo após uma tempestade que causou medo. Sabe, ele ouviu e contemplou que Deus está no controle de todas as coisas e que ele é um Deus tão maravilhoso que ele, quando vai de encontro aos seus discípulos, ele deu ordem para passar para outra banda, para o outro lado. E veio uma tempestade horrível e eles ficaram atemorizados. Eles temeram a morte. Eles ficaram, sabe, eles estavam com o autor da vida, o Deus Todo-Poderoso. Mas agora ele estava num barco sozinho, temorosos em morrer naquela tempestade. E diz a palavra que Jesus veio andando sobre as águas. Ele estava dizendo: filho meu, está tudo embaixo dos meus pés, porque eu sou o Todo-Poderoso. Essa tempestade não é nada, ela fica embaixo dos meus pés. Eu tenho o domínio de todas as coisas. Descansa a tua alma e o teu coração. Apenas me adora com a tua vida, glorificando o meu nome, porque eu sou o teu Deus. Aleluia. Então, irmão, quando nós lemos esse Salmo 115, nós vamos ver, irmãos, falando da glória de Deus. Sabe, amado, glória, nós vemos fama, honra, brilho, esplendor, prestígio, santidade. A palavra glória possui uma enorme quantidade de significados. Amado, muitas pessoas lutam e querem mais fama. Tem pessoas que só querem fama.
Tem pessoas, irmão, até dentro da igreja buscando fama. A fama, irmãos, não é para o homem, é para Deus. Deus é o Deus da glória. A fama é a glória de Deus, não pertence ao homem. Mas tem gente querendo tomar isso. Tem pessoas querendo ser honrada de todas as formas, mas a honra pertence a Deus, simplesmente a Ele. O esplendor não é do homem, o esplendor é de Deus, é de Jesus Cristo que venceu a morte, porque é Ele que é a estrela da manhã, a brilhante estrela da manhã. Então o esplendor é dele. E tem muita gente buscando tudo isso, sabe, está fazendo um pacote. Tem pessoas que é muito famosa, quer o seu nome nos outdoor, quer o seu nome glorificado, quer o seu nome honrado, quer o seu nome, sabe, com todo o prestígio possível, porque ele se acha. Amados, que nós, irmão, venhamos cada dia mais nos humilharmos diante do Senhor, dizendo: Deus, a glória é do Senhor, toda a honra e toda a glória é do Senhor. Tem muita gente buscando prestígio de todas as formas, faz de tudo para ter prestígio, mas a palavra de Deus diz, irmãos, que nós temos que buscar a santidade, porque Ele diz: sede santo, porque eu sou santo. Sabe, a santidade é se separar das coisas que o mundo está aí indo em velocidade para um abismo. E nós, irmãos, temos que entender que a palavra de Deus em Hebreus diz: sem santidade ninguém verá a Deus. E quando você faz e busca santidade no Senhor, você está dando glória a Deus. Você está glorificando a Ele que te chamou, está dando glória a Ele, para Ele e por Ele são todas as coisas. Aleluia! Sabe, quando foi a última vez, irmãos, que eu e você desejou ver a glória de Deus? Amado, quando você deu a Deus a glória, irmãos, que lhe é devida? Quando foi, irmão, que nós realmente demos com a nossa vida a glória que pertence a Deus, e só a Ele e mais ninguém? Porque a minha vida e a sua vida tem que glorificar a Deus. Aonde eu estiver, eu não tenho que glorificar a mim mesmo, mas a minha vida tem que ser reta diante do Senhor, para a glória dEle. No trabalho, na escola, na faculdade, andando em qualquer lugar, a tua vida tem glorificado ao Senhor? Devemos olhar para dentro de nós e ver, irmãos, se realmente nós estamos fazendo as coisas que agradam ao Senhor, para ver Deus sendo glorificado através da nossa vida, com as nossas atitudes. Aleluia! Porque o Senhor é bom o tempo todo, o Senhor é maravilhoso, e nós temos que glorificar a Ele. Você já pensou, irmão, sobre a glória de Deus sendo mostrada aos outros através da sua vida? Quando eu perdoo, irmãos, aquele que me fez algo terrível, aquele que foi contra e está às vezes até me perseguindo, quando nós abrimos mão do nosso eu e perdoamos, nós estamos dando glória que é devida a Deus, através da minha e da sua vida. Quando nós fazemos as coisas que agradam ao Senhor, estamos dando glória a Ele, e as pessoas que nos cercam estão a nos observar. Não adianta vir para a igreja, não adianta ficar, irmãos, uma religiosidade, porque nós estamos cercados de uma grande testemunha, e o nosso testemunho de vida, esse testemunho de vida tem que ser para a glória de Deus, para glorificar a Ele que vive e reina para todo sempre em nossa vida. Aleluia! Porque a glória, irmão, pertence a Deus e só a Ele. Ele diz: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome, dá glória, por amor da
tua misericórdia, porque a causa de nós não sermos consumidos é a misericórdia de Deus. Então só nisso nós temos que glorificar o seu nome, a tempo e fora de tempo, em toda a nossa vida, onde quer que nós estejamos. Aleluia! Porque, irmãos, e da tua fidelidade, Deus é fiel, em todo o tempo Ele é fiel. Nós que somos infiéis, muitas vezes, quando nós pensamos coisas que desagradam a Deus, estamos sendo infiel. Quando nós fazemos as coisas que não é para a glória de Deus e glorificar o seu nome, e agradar a Deus e fazer a sua vontade, nós estamos sendo infiéis. Mas Ele é fiel o tempo todo, porque tudo é para a glória dEle. O salmista nos faz lembrar que devemos dar glória e o louvor a Deus, toda a honra, toda a glória, porque Ele é o Deus Criador dos céus e da terra. Ele é o Criador, aleluia, e não um ídolo sem vida, que está no verso 2 ao verso 8, que tem muita gente buscando, ao invés de adorar a Deus e glorificar a sua vida, dando glória a Deus através dos seus comportamentos e de onde vai e o que tem feito, ao invés de dar a glória que pertence a Deus, somente a Ele, vai e adora a ídolos, adora a criatura. Tem pessoas adorando João, Maria, Paulo, Pedro, seja lá quem for. Eles já pagaram um preço, seguiram e estão na glória com o Pai, eles já fizeram a sua parte, cabe a nós fazer a nossa, não ficar adorando ao homem, mas somente a Deus adorarás, somente a Jesus servirás, e só a Ele te dobrarás, e só a Ele há de clamar, porque só Ele pode. Ele é o único intercessor entre Deus e os homens, Jesus, o nosso Senhor. Aleluia! A quem você tem dado a glória? A quem você tem servido? Tem muita gente servindo, querendo fama, poder, dinheiro, querendo as coisas rápidas, querendo, as coisas para já. Vivemos uma geração assim, onde tudo é para agora. Amado, não é no meu tempo, nem no teu tempo, é no tempo de Deus. Apenas adore a Ele. E é Ele que vai te dar a vitória que eu e você necessitamos. E a maior vitória, irmão, é a espiritual. Não queira a vitória que o mundo dá, mas queira aquela vitória que só o Espírito Santo pode nos dar, que é vencer as coisas que são de ordem espiritual, ser forte no Senhor, apesar das lutas, até mesmo de ir à arena para morrer, mas vai sem negar aquele que lhe deu a vida eterna, está dando glória a Deus até na morte. Glorifique ao Senhor, exalte ao Senhor, dê glória que lhe é devida, porque nós devemos dar-lhe a glória por causa das bênçãos que Ele nos dá. No verso 9 ao 15, Jesus, o Deus Todo-Poderoso, tem te dado tudo que eu e você não merecemos, mas Ele tem dado. Tudo que eu tenho, tudo que você tem, é Deus quem deu, é Deus que tem guardado, é Deus que nos tem protegido, é Deus que tem feito coisas, mas as pessoas pegam e dão essa glória que não é dele, dá a outro, dá aos deuses, dá a tantas outras coisas. Tem pessoas que dão a glória e dão a honra e dão tudo à sua capacidade intelectual. Tem outros que dão o seu diploma, dá a sua empresa, dá tantas coisas. Tem pessoas dando muito, glória a si mesmo, mas a glória pertence a Deus. Nós não somos nada sem esse Deus que nos criou. Ele é o Criador, aleluia.
E porque Ele, irmãos, Ele criou a terra para nossa alegria. Estarmos vivos é motivo de alegria. Alegra-te no Senhor. Amado seu, eu acordei hoje, é um milagre de Deus, porque eu não mereço nada, mas estar vivo, glória seja dada a Deus. É a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. A glória de Deus, irmãos, a palavra de Deus, glória, se refere à presença do Senhor. Como quando Moisés e Arão disse aos israelitas pela manhã: vereis a glória do Senhor, em Êxodo 16, 17. E todos viram algo maravilhoso, algo que veio e eles presenciaram, eles viram. Vereis, e eles viram. Davi escreveu: os céus proclamam a glória de Deus, no Salmo 19, verso 1. E ele também ansiava em ver a glória do Senhor quando ele quis construir o templo, mas o Senhor não permitiu, deu a Salomão, mas ele queria ver. E diz a palavra que quando Salomão dedicou o templo, a glória de Deus desceu em forma de uma nuvem e encheu toda a casa, segundo a Crônica, capítulo 5, do verso 13 ao 14. Quando o anjo anunciou o nascimento de Jesus aos pastores, a glória de Deus brilhou ao redor deles, em Lucas capítulo 2, verso 9. A oração do nosso Senhor termina: pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Toda a glória pertence ao Senhor. Aleluia. Essa glória tão maravilhosa, irmãos, de Deus, sabe, Ele trouxe e deu esse privilégio a nós, aos cristãos. Sabe, desde a descida do Espírito Santo sobre os primeiros cristãos, a glória de Deus tem se manifestado através da vida do verdadeiro discípulo de Jesus. Jesus disse: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique ao vosso Pai que está nos céus. Mateus capítulo 5, no verso 16. Sabe, quando eu e você nos colocamos numa posição de verdadeiro discípulo do Senhor, com as nossas atitudes, com a minha vida, testemunho de vida diante dos homens, diante de qualquer pessoa que está olhando para nós, a palavra de Deus diz que é manifestado a luz do Senhor, a glória de Deus, porque Deus será glorificado através da minha e da sua vida, com as nossas atitudes que adoram e glorificam a Deus em todo o tempo, não só na igreja, não só aonde você acha, não, é na sua casa, é no seu casamento, é com os seus filhos, é composição na sua família, é dentro de onde você trabalha, é na escola, é em qualquer lugar. Você foi chamado para ser luz do mundo e sal dessa terra, para fazer algo diferente, para trazer as pessoas e influenciar elas a Cristo, não ser influenciado pelo mundo, porque o mundo tem influenciado e entrado por dentro das igrejas com as suas vontades e os seus jeitos, mas nós não estamos aqui para agradar a homens, nós estamos aqui para adorar a Deus e glorificar o seu nome que vive e reina para todo sempre. Aleluia. Para Ele seja dada a glória, para Ele seja dada toda a honra com a nossa vida. Nossa capacidade, irmão, de refletir a glória de Deus, irmão, está baseado no grau da nossa entrega, submissão, sabe, à vontade de Deus e ao Espírito Santo de Deus na nossa vida. É a vontade do Senhor. É isso, irmão, que nós temos que fazer para que Deus seja glorificado na nossa vida, no dia a dia, aonde as nossas ações, o que eu tenho pensado tem glorificado a Deus? O que eu tenho feito sem ninguém ver tem glorificado o Senhor dos exércitos? Aquilo que eu tenho pensado contra alguém glorifica a Deus? Será que tudo o que você faz
tem glorificado a Deus, e a gente tem que olhar e dizer: Deus, me ajuda, porque eu não quero fazer nada que não seja para a glória do teu nome, porque o Senhor é o meu Deus, tu és a minha rocha, tu és o meu auxílio, tu és o meu tudo. Por isso nós temos que estar submisso à vontade do Senhor, na palavra de Deus, buscando. Devemos servir ao Senhor, irmãos, com alegria. Alegria, irmãos, apesar de uma situação mais difícil que venha, essa situação mais horrível, eu e você sofremos porque somos humanos, mas o Senhor diz que nada poderá tirar esta alegria que é servir a Jesus. Nem a morte, nem o porvir, nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Servir com alegria, apesar das lutas, apesar das situações difíceis. Amado, é espinho? Tem. Não pense que só tem flores, tem espinho também. Não pense que, você não, às vezes tem fornalha, às vezes o Senhor não livra da fornalha, mas Ele dentro da fornalha está contigo e não deixará ser queimado. Em meio às águas turbas, em meio ao mar remoto, o Senhor está contigo, Ele não te deixa só. Esse é o nosso Deus. Apesar de tudo, servir a Deus com alegria e permitir que as pessoas vejam o seu amor, a sua graça, o seu favor e a sua misericórdia através da maneira como eu e você vivemos a nossa vida. Amado, não é simplesmente porque alguém olha, amado, a um Deus que está vendo todas as coisas, nada foge do seu olhar. Ele está te olhando, Ele está me olhando, e Ele quer que nós vivamos a vida para glorificar o seu nome. Trabalhamos e cultuamos a Deus para glorificar o seu nome. No trabalho, ao trabalho, não abra a boca para falar do seu trabalho, apenas glorifique a Deus e diga: obrigado, Senhor, porque o Senhor abriu a porta. O Senhor é o Deus que tem me guiado, é o Senhor que tem me abençoado. Deus, você está falando e glorificando a Ele, e Ele muda o cativeiro, Ele muda a história, Ele muda todas as coisas, porque Ele dá ordem aos anjos ao teu respeito. Quando nós vivemos uma vida que glorifica o nome do Senhor, aleluia, glória seja a Deus, aleluia. Porque, amado, quando nós fazemos essas coisas, vivemos para a glória de Deus. Ele mesmo diz: nisto é glorificado meu Pai, aleluia, que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Evangelho de João, capítulo 15, verso 8. Não adianta, irmão, só de palavra. Não, irmão, é atitude, é fazer as coisas acontecerem. Não adianta falar, não adianta só ouvir, tem que praticar, viver uma vida que agrada ao Senhor, não aos homens, mas a Deus, não ao que o homem deseja, mas ao que Deus deseja de mim. Que o Senhor possa usar as nossas vidas como um testemunho vivo, aonde quer que nós estejamos. O Senhor, irmãos, te chama pelo nome, porque Ele pagou um alto preço, e é Ele que é o nosso Deus, e Ele quer ouvir a tua voz. Fala com Ele, chora aos seus pés, fala com Ele pelas madrugadas, fala com Ele aonde você estiver, porque Ele quer ouvir de você o que tu queres dEle, o que você pretende, o que você deseja. Quando nós pedimos, Ele nos dá. Quando nós pedimos a Deus força, Ele nos fortalece. É Ele que é o nosso Deus. Pedro fala de cristãos que não tinham visto a Jesus, mas se alegravam com alegria indivisível e cheia de glória. Em 1 Pedro capítulo 1, verso 8.
Eles não viram Jesus, mas uma alegria de ter Jesus, irmão, como o nosso único Salvador. Ser cheio do Espírito Santo. Não tem luta, não tem nada que tire essa alegria de nós, porque o Senhor é contigo. O Senhor está na minha vida e na tua vida. É Ele que é o nosso ajudador. Aleluia. E essa glória maravilhosa, irmãos, o Senhor quer que nós venhamos mostrar ao mundo através das nossas atitudes, através de você perdoar aquele pior algozes, como também ele perdoou. Sabe, quando você tira uma amargura do teu coração que está guardada há tanto tempo, para com isso, arranca, põe para fora, porque não tem lugar para amargura, mas tem lugar para a formosura do Senhor e o mel doce da sua palavra. Deixa Deus te encher e tirar tudo que não presta, e diz: Senhor, me enche do teu Espírito Santo, para que eu seja, meu Deus, conforme o teu querer e a tua vontade, para fazer simplesmente aquilo que o Senhor quer que eu venha fazer, para a glória do teu nome. Aleluia. E essa glória futura de Deus, irmãos, ela está bem próxima. Sabemos que Jesus está assentado à direita de Deus, e que em breve ele mesmo disse que voltará para buscar a sua igreja. Ele virá sobre as nuvens com poder e grande glória. Está em Lucas capítulo 21, no verso 27. Um dia, amados irmãos, você que tem uma vida, sabe, pautada na palavra e vivendo a vontade de Deus e no centro da vontade de Deus, você e eu um dia andaremos na presença do Senhor e veremos nós mesmos a sua glória naquele grande dia, porque o Filho do Homem há de vir na glória do seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Mateus 16, no verso 27. Depois de construída a nova Jerusalém, não haverá necessidade, Pai, de um sol iluminar. Não haverá. Os seus habitantes, pois o Filho em sua grande glória será essa luz. Que glória será estarmos na presença de Deus, dizendo: glória seja dada a Deus, glória seja dada a Deus, glória seja dada a Deus pela minha família, glória seja dada a Deus pelos meus irmãos e irmãs espalhados em toda a face da terra, que busca fazer a vontade do Deus Altíssimo, do Deus poderoso, Deus que há de vir nas nuvens para buscar a sua igreja. Ele é aquele que disse: eu voltarei para buscar a minha igreja. Ele é o Alfa, Ele é o Ômega, Ele é o autor da vida, Ele é o Rabi da Galileia, Ele é o pão da vida, Ele é o leão da tribo de Judá. Ele é aquele que há de vir, o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é aquele que disse: eu vou preparar lugar, e na casa do meu Pai há muitas moradas. Senhor, eu quero entrar um dia pelas portas da Canaã celestial, glorificando e exaltando a Deus, porque o Senhor é bom o tempo todo, com os meus irmãos, Senhor Deus, dizendo: valeu a pena, porque Tu és o Criador dos céus e também da terra. Tu és digno de louvor, e toda glória, toda honra, todo louvor seja dada a Ti, Senhor, que venceste a morte no terceiro dia, ó Senhor Jesus. Tu ressuscitaste, Pai, Tu viveste entre nós 40 dias e foi santo aos céus, foi levado aos céus sob as nuvens, Pai. E da mesma forma que o Senhor foi, o Senhor há de vir, Pai, e todo olho verá, Pai, e todo joelho dobrará diante do Senhor, dizendo: ah, Ele é santo, Ele é o Senhor
dos senhores, o Rei da glória, o Deus Todo-Poderoso. Esse é o nosso Deus. Tu és da igreja do Senhor, tu és membro desse corpo. Glorifique a Deus, exalte ao Senhor, cante louvores, peça força a Ele e diga: Deus, usa a minha vida, Pai, aonde quer que eu esteja. Ó Pai, me faz uma pessoa melhor, para perdoar mais, abrir mais meu coração para fazer a tua obra e glorificar o teu nome, que vive e reina para todos sempre. A Ele toda honra, toda glória e todo louvor seja dada a Deus, o Rei da glória, o Senhor dos exércitos.